Nasci em Paraguai e fiquei relativamente pouco tempo morando em Paranaguá, só até os 8 anos de idade, quando nós nos transferimos temporariamente para São Paulo e depois, no fim do curso secundário, voltei definitivamente para Curitiba, onde me fixei, embora tenha saído várias oportunidades, estudos fora da cidade e fora do país, mas me considero definitivamente ligado ao Paraná através da sua universidade, onde iniciei meus estudos, depois de terminar o curso colegial no antigo ginásio paranaense. O primário você fez em Paranaguá? O primário em Paranaguá. E terminei o curso secundário no ginásio paranaense, em 1942, época da guerra. Né? O senhor nasceu em que ano? 1926, 27 de outubro de 1926, ano da peste bubônica em Paranaguá. Da peste bubônica. Os seus pais eram paranaguaras mesmo ou eram de outras? Eu tenho uma ligação atávica com Paranaguá através da minha família materna, minha ascendência materna, que é dos velhos Correia de Paranaguá. Correia, o primeiro deles, o Correia Velho, que veio de Portugal em 1600, fim do século XVII. E depois teve uma família muito numerosa e podemos dizer ilustre. O Milton Caneiro, que eu estava citando um pouco, o professor Milton Caneiro dizia que, ele escreveu isso, né, que ele dizia, está escrito no livro dele, que existia uma família no Paraná que não era ilustríssima só no envelope, mas era ilustríssima mesmo, que é a família Correia. No subscrito. E, então tem essa ligação materna com a cidade de Paranaguá. E pelo lado paterno, a minha família se origina no estado do Rio de Janeiro e tem até uma certa curiosidade da maneira pela qual começou essa família Afonso da Costa no Paraná, através de um telegrafista, ainda no tempo do Império, foi designado para instalar os correios de telégrafos aqui no sul do país. Naquela ocasião, eu acho que o telégrafo era uma novidade tecnológica, era um progresso. Era a coisa mais avançada. Mais avançada que havia, exatamente. E esse meu avô, José de Santo Elias Afonso da Costa, daí a razão desse nome um pouco estranho, né? E ele, por sua vez, chamava-se Santo Elias porque nasceu numa fazenda chamada Fazenda de Santo Elias. Então, o nome dele é José de Santo Elias. E veio para o Paraná e teve 17 filhos, 15 dos quais se criaram e nasceram em vários pontos do sul do país, tendo uma particularidade de cada filho que nascia tinha o nome de um rio que passasse perto, porque ele ia se deslocando, então fixou na família o nome do rio. Tem até o Dário Itiberê, e Levi Iguaçu, Didio Iratim, que é um nome conhecido até na história literária, Didio Iratim, Afonso da Costa. Então, respondendo a tua pergunta, é lado materno português, Paranaguara, e lado paterno, estado do Rio, mas já há mais de um século no estado do Paraná. Não é que se pode falar em paranaense de 400 anos, eu posso me encontrar entre eles. Exatamente. Mas você voltou para Curitiba, fez o curso secundário no Colégio Estadual. Sim, e depois, eu acho que pouca... Tinha médico na família também? Não tinha, na família diretamente, assim, não, em primeiro grau, digamos, em primeiro e segundo grau, não. Não sei, eu acho que muitos jovens não poderiam explicar por que a atração pela medicina, a vocação médica, você também foi vítima dela ou se entregou a ela. É uma coisa que é muito frequente na fase da juventude, da adolescência, que no Brasil nós temos que definir a profissão. Muitas vezes fazemos levados assim por um mecanismo psicológico idealístico, né? Então a figura do médico sempre atraiu e por isso eu acabei entrando na Faculdade de Medicina. Agora, na Faculdade de Medicina, a nossa antiga Faculdade de Medicina, que você também cursou... Na sua família materna tem uma figura quase lendária de médico, né? Sim, Leocádio Correia. Mas isso já foi no século passado, quer dizer, não havia assim uma influência direta, a não ser talvez uma influência telúrica, né? Telúrica. Nós estávamos falando... Mas voltando, então, a nossa antiga Faculdade de Medicina, que você também cursou, né, Freitas, era uma faculdade, de certo modo, de parcos recursos materiais, mas havia um espírito extraordinário e um corpo docente que realmente impregnava os alunos. Estamos recordando o professor
Joaquim de Matos Barreto, João Xavier Viana, Nero Braga, Milton Caneiro e tantos outros. Então, fui, como tantos outros, me imbuindo do estudo da medicina. Mas, nessa ocasião, então, eu entrei no curso em 1944 e segui o curso até 1947, aqui em Curitiba. Depois se transferiu para... Mas aí, então, como o Freitas está dizendo, havia uma grande lacuna no ensino médico, que era a falta de um hospital. Exatamente. Apenas a Santa Casa de Misericórdia, há muitos anos, e a Maternidade Vila do Amaral, o Hospital de Crianças, quer dizer, havia realmente uma grande falta que, aliás, se contrastava gritantemente com o então novo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que foi uma nova fase no ensino médico no país, a inauguração de um hospital universitário no verdadeiro sentido. Então, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que já era muito famosa por vários motivos, passou a ser, então, um grande imã, vamos dizer, dos estudantes de medicina no Brasil. E eu tive então, a oportunidade de concorrer a um concurso de transferência, podemos falar assim, de admissão, e fiz do 4º ano em diante na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E me formei, então, em 1950. Assim que nós fomos ver na história da cirurgia moderna, e principalmente na história da cirurgia cardíaca, mais especificamente, nós vamos ver que eu me formei exatamente numa fase em que estava explodindo assim, a cirurgia cardíaca, estava começando, logo depois da Guerra Mundial, começou a se desenvolver como uma esperança de se tornar uma especialidade. Primeiro a cirurgia torácica, no sentido mais amplo, e, finalmente, com as primeiras operações cardíacas em 1945, 48. É uma contribuição da guerra. Eu trabalhei no hospital de sangue. Assim, brutal, politraumatizado. Eu não sei, então, fazia até experiência que não tinha solução mais. A transfusão de sangue, anestesia e antisepsia, é que tornaram possível o desenvolvimento da cirurgia torácica e da cirurgia cardíaca. E você deve estar lembrado da figura de um professor brasileiro que trabalhou na FEB, o professor Alípio Correia Neto, para cujo serviço, como transferido naquela época, os estudantes costumavam muito fazer estágio no serviço dos professores, né? Então, eu logo... Partido Socialista? Sim, foi do Partido Socialista, foi vereador, foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo. E no serviço dele? No serviço dele como estudante, e ali, coincidentemente, estava havendo, então, um grande entusiasmo pela possibilidade de que a cirurgia cardíaca algum dia pudesse ser realizada de maneira rotineira, se tornasse realmente uma especialidade médica, não? Chefiados, então, nesta ocasião, no serviço do professor Alípio Correia Neto, pelo então assistente professor Euríclides Jesus Zerbini, que depois se tornou famoso nacional e internacionalmente, né? Então, dentro daquele idealismo de se formar médico e de estar num ambiente em que se procurava adentrar, vamos dizer assim, um novo campo na medicina, então, também a falta de outras responsabilidades sociais, econômicas e conjugais, eu me integrei nessa esperança que era de fazer cirurgia cardíaca. Você pegou também o lance da etapa da circulação extracorpórea. Sim. Bom, aí a circulação extracorpórea, mas, já é um outro capítulo que realmente definiu. Eu estava dizendo há pouco que a cirurgia cardíaca surgiu junto com a cirurgia torácica. Então, a cirurgia torácica era a cirurgia feita no tórax. Então, dentro do tórax tem o coração. Então, todos os cirurgiões que faziam cirurgia no tórax, que era a cirurgia mais avançada na época, mentalmente devem ter concluído: bom, se eu estou dentro do tórax, o coração está dentro do tórax, eu vou fazer cirurgia cardíaca também. Isso realmente começou a ser feito em vários lugares no país, até mesmo em Curitiba. Alguns professores de cirurgia fizeram algumas operações cardíacas que não exigiam mais nada do que um conhecimento anatômico e uma habilidade técnica suficiente. Mas a cirurgia extracorpórea que foi o grande marco de divisão e o marco que realmente determinou a existência de uma especialidade cirúrgica, que é a cirurgia cardíaca. O que é a cirurgia extracorpórea, circulação extracorpórea? Em poucas palavras, aliás, nós vamos ver depois aqui no museu, nós vamos filmar a primeira máquina de coração pulmão artificial que possibilita a extracorpórea. A extracorpórea consiste em nós substituirmos a ação
do coração e do pulmão artificialmente durante um tempo determinado. Então, com isso, nós fazemos durante algumas horas, alguns minutos, o coração um órgão indispensável. Então, ele pode ser tratado como se trata qualquer outro órgão, estômago, rim, fígado, vesícula. Então, nós temos o coração, que não está mais sendo indispensável ao organismo, e podemos, então, abri-lo, corrigi-lo, trocar partes, e hoje, inclusive, trocar ele inteirinho, né? Bom, para fazer isso, precisa do desenvolvimento de uma tecnologia que hoje está bem estabelecida, é feita milhares de vezes no mundo todo, todos os dias, né? Que são aparelhos que circulam o sangue e oxigenam o sangue. A partir de então, isso que, para dizer assim, é relativamente fácil, fácil de explicar, mas tem toda uma tecnologia, umas particularidades técnicas que tornam impossível alguém querer ser cirurgião geral, cirurgião torácico e cirurgião cardíaco ao mesmo tempo. Quer dizer, principalmente naquela ocasião em que se implantavam novas técnicas, foi uma questão de opção. Quer dizer, o indivíduo tinha que largar o resto da sua carreira profissional para fazer cirurgia cardíaca, senão não poderia sobreviver como cirurgião cardíaco depois de introduzir essa corpórea. E falando de carreira profissional, então, só para ficar na sequência mais cronológica, daí o senhor iniciou a sua carreira de regresso a Curitiba ou clinicou lá em São Paulo primeiro? Após a sua formatura, o senhor já retornou, ficou por lá? Como é que foi o seu itinerário? Bom, como eu lhe disse, eu me formei em 1950 na Universidade de São Paulo e fiquei durante 2 anos como residente no serviço do professor Euríclides Josebini, que substituía o professor Alípio, que estava em licença para exercício de cargo de vereador, naquela ocasião vereador. Então, fiquei 2 anos, 50 a 52, fim de 52, 53, como residente de cirurgia clínica cirúrgica no hospital, trabalhando em cirurgia cardíaca, que estava torácica e cardíaca, que estava se iniciando. Em 53, através da influência do professor Zerbini, eu fui aos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, e estagiei lá durante 1 ano e meio, e até aconteceu uma coisa curiosa. Durante o meu estágio na Universidade de Stanford, eu me dediquei principalmente a estudos experimentais com o uso da hipotermia. Veja bem, nós estamos recuando no tempo, estamos em 1953, não havia circulação extracorpórea. Então, os cirurgiões estavam tentando obter uma maneira de trabalhar no coração. Vamos dizer, podemos simplificar 2 possibilidades. Primeiro, seria a circulação extracorpórea, que estava sendo tentada em laboratório já há muitos anos, mas não era uma realidade. E outra era o uso da hipotermia. O que significa hipotermia? Significa isso. De hibernação. Chegou até a ser chamada de hibernação artificial, embora o termo não seja apropriado. Mas é uma diminuição tal do metabolismo cardíaco e orgânico, de modo geral, que possibilita a parada do coração durante um período maior do que o normal. Sabe que, atualmente, a temperatura normal, nós podemos parar a circulação durante 3 a 4 minutos. Passado esse tempo, há uma lesão cerebral irreversível. Com a hipotermia, nós chegávamos a 8, eventualmente 10 minutos de possibilidade de trabalhar no coração sem que ele... Sem o risco da lesão cerebral. Então, foi essa primeira tentativa de abrir o coração, de operar dentro do coração, com o coração parado, pela hipotermia. E a maioria dos trabalhos que nós fizemos na ocasião foi justamente nessa fase da hipotermia, e depois a introdução dessa corpórea praticamente tornou obsoleta, digamos, o inapropriado uso da hipotermia. Se bem que atualmente nós estejamos sempre associando a circulação extracorpórea com a hipotermia, mas a hipotermia isolada ela não se usa mais, praticamente nunca, né? Então, nos Estados Unidos, me dediquei principalmente a estudos com hipotermia, além de estudos de cirurgia cardíaca elementar naquele tempo, né? Aí voltei ao Brasil e voltei a Curitiba. Como eu disse no começo, eu me achava definitivamente ligado à Universidade do Paraná e à cidade de Curitiba, a família, etc. E não quis então ficar em São Paulo, onde teria maiores possibilidades de profissionais. Neste meio tempo, então estamos em 54, 55, a circulação extracorpórea foi
lançada nos Estados Unidos, passou a ser uma realidade clínica, quer dizer, passou a ser utilizada com bastante frequência. Então, eu estava desatualizado, eu precisaria me atualizar nesse campo e fui, então, já como professor assistente ou professor instrutor da Universidade do Paraná, fui à Alemanha, que estava, então, ressurgindo da guerra, estava começando a acompanhar a evolução tecnológica do mundo e fiquei um ano na Alemanha, em Düsseldorf, aí estudando mais especificamente a circulação extracorpórea. Voltando a Curitiba, ainda na Universidade do Paraná, uma nova coincidência. Nós estávamos para inaugurar o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o que ocorreu em 1961. Então, havia perspectiva assim, ideal de que nós pudéssemos ir ao Hospital de Clínicas, através da Universidade do Paraná, fazer a cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca era feita no Brasil em poucos centros, 200 ou 300, e mesmo no mundo todo, na América do Sul, eram muito poucos lugares onde se podia fazer circulação extracorpórea. Então, era impraticável eu querer aprender a circulação extracorpórea fora de Curitiba e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando, vivendo, né? Então, por isso é que houve essa fase que eu estava citando há pouco, dos estudos experimentais que foram feitos, então, no Sanatório Cirúrgico do Portão. E como não havia hospital de clínicas, o lugar onde você fazia a cirurgia torácica era o Sanatório do Portão. Aliás, parece que o Bettinger parece que tem um nome muito forte nessa área. Né? Bom, veja bem, o Sanatório Médico Cirúrgico do Portão, foi criado naquela época, era o lugar onde se fazia cirurgia de tórax muito avançada. E o nome do Dr. Bettinger era realmente o líder, era o diretor do sanatório, João Luiz Bettinger, o seu primo, João Hernani Bettinger, que era clínico, Dr. Jocondo Artigas, que era um dos cirurgiões, Dr. Francisco Boscardinho, Dr. Valdemiro Acre, vários. O Ari Stetman era clínico. E esse médico de endoscopista. Hélio Brandão, Dr. Armando Tramujas, são muitos nomes que a gente poderia rever. Então, nós tratamos de criar condições para reproduzir, tornar factível a circulação extracorpórea em Curitiba. Eu me lembro que nessa ocasião, até eu conversando com um grande médico, que ainda está vivo, no Rio de Janeiro, o Dr. Jesse Teixeira, era um dos homens que, inclusive, estava se adestrando para começar a circulação extracorpórea no Rio de Janeiro. Ele já era um nome internacional na cirurgia. Ele estranhou, mas em Curitiba, naquela ocasião, Curitiba já ainda era muito provinciano, né? Querer fazer circulação extracorpórea, como quem disse, é uma pretensão muito grande, né? Ele disse, professor Jesse, o senhor tem razão, mas veja bem, eu estou começando praticamente minha carreira profissional. Se eu vou entrar num terreno que já existe, já é uma rotina, eu poderia ser, eventualmente, um bom profissional, mas eu prefiro entrar numa área que é muito inexplorada e me possibilita, então, mais possibilidades, me dá mais possibilidades de realizar, assim, profissionalmente e emocionalmente. Então, por isso, nós fizemos até uma coisa um pouco avançada para a época, que fazia a circulação extracorpórea experimental, juntamente com esses médicos que eu citei, o Dr. Jocondo, o Dr. Valdemiro, o Dr. Boscardinho e outros, experimentalmente no Sanatório do Portão. Com a inauguração do Hospital de Clínicas, em 1961, inauguração real, porque já tinha sido inaugurado previamente pelo presidente Kubitschek, mas só começou a funcionar em 61. Nós nos transferimos para o Hospital de Clínicas, através da cadeira do então professor João Vieira de Alencar, e na cadeira então, de Clínica Cirúrgica do professor Alencar, nós criamos esse grupo de cirurgia cardíaca. E quando nós vemos agora retrospectivamente, vemos que realmente o progresso foi rápido, porque o hospital foi inaugurado em 61, e em novembro de 61, ainda hoje estava revendo essa data, em novembro de 61, foi realizada a primeira cirurgia cardíaca com essa corpórea no Hospital de Clínicas. Então, são 61, são 32 anos, né? Então, está mais ou menos, eu acho que delineado uma parte da história, né? Mas não era ainda essa ponta de safira? Não. É mais válvula, né? Não. É interessante, a cirurgia cardíaca, ela começou praticamente em dois campos, as cardiopatias congênitas, os defeitos congênitos do coração, e as doenças valvárias. E a ponte de safena, chamada ponte de safena, só foi introduzida
Foi bem depois. Mais tarde, no fim de 1960, 60. Foi uma desobstrução das válvulas do coração? Era chamadas comissurotomias, né, abertura das válvulas, ou eventualmente plastias, e depois a substituição total das válvulas, das próteses. Né? Doença azul, né? Doença azul é que depois cirurgia deformou. E o senhor foi o cirurgião dessa primeira intervenção? Sim. Então nós começamos... A sua equipe lá, o senhor certamente formou uma equipe de auxiliares? Sim. Nessa época, então, voltando um pouco atrás, para fazer então essa cirurgia extracorpórea que nós tínhamos feito experimentalmente em cães no Sanatório do Portão, havia um pequeno obstáculo, porque nós não tínhamos o aparelho. E esses aparelhos não eram produzidos industrialmente no mundo inteiro. Eu me lembro que quando eu estive na Alemanha, era uma coisa assim, muito conhecida no meio médico, que em Düsseldorf tinha um aparelho que tinha sido importado dos Estados Unidos, chamada a máquina Mayo-Gibbon. Então não havia o aparelho. Então nós tínhamos que ou esperar muito tempo até que pudesse ser importado, esses aparelhos fossem disponíveis, ou nós tínhamos que improvisar. E aí é um trabalho até muito bonito, eu tenho até muito prazer em mostrar depois. Nós fizemos em Curitiba uma máquina, lógico que não inventamos a máquina, copiamos, né? Reproduzimos, não é um modelo novo, mas tivemos que fazer as pecinhas, quer dizer, fazer os discos, ou mandar comprar em São Paulo. A equipe. Aí trabalhou muito comigo nessa época o doutor José Carlos Ross, que até hoje ainda é professor na universidade, alguns estudantes até que trabalhavam conosco, que hoje em dia são até, vamos dizer, sumidades fora daqui do Curitiba, o doutor Bento de Souza, Luiz Carlos Bento de Souza, o doutor Décio Corma, o doutor Hélio Magalhães, várias pessoas. Então trabalhávamos para construir esse aparelho. Foi construído aqui numa oficina cirúrgica que havia do senhor Lido Agostini, que era um italiano técnico. E nós construímos, reproduzimos esse modelo e finalmente conseguimos fazer esse aparelho e tivemos, de certo modo, uma certa ousadia de lançar isso em uso humano, se bem que, evidentemente, precedido de um estudo experimental que nos garantia uma certa segurança em utilizar. Né? Mas tudo que é feito pela primeira vez tem um sabor muito especial, né? Eu acho que o Chesterton que dizia que o primeiro homem que comeu uma ostra deve ter tido muita coragem, né? E foi bem sucedido essa primeira? Foi, esse paciente viveu... o Guilherme, não, era uma estenose mitral. Estenose mitral. Viveu muito tempo, eu acho que mais de 20 anos. Poxa. Agora, então, como o Polieri estava querendo saber mais ou menos a história das coisas, como se desenvolveu, o Hospital de Clínicas é a universidade, eu acho que prestou exatamente o papel que cabe ao hospital universitário, quer dizer, começar uma coisa nova. Mas, infelizmente, o desenvolvimento da previdência social, das relações econômicas, etc., fazem com que o hospital não possa absorver totalmente as necessidades da cirurgia cardíaca. Hoje, de modo nenhum, mas mesmo naquela ocasião já começou a se notar que só o hospital de clínicas não seria suficiente para que ele pudesse desenvolver uma equipe e pudesse continuar trabalhando na intensidade necessária. Então, nós passamos a realizar, a partir de 1967, também, operações cardíacas com extracorpórea na Santa Casa. Na ocasião, o professor Mário Abreu, que ainda era professor na faculdade, nos acolheu e permitiu, então, que nós, aquilo que estávamos fazendo no Hospital de Clínicas, passássemos a fazer na Santa Casa, que fazemos até hoje, né? E também no antigo Hospital de Crianças, César Peneta. Era catedrático de cirurgia geral? Clínica cirúrgica, chamada clínica cirúrgica. O senhor era de cirurgia cardíaca? Não existia, digamos, melhor, não existia cadeira de cirurgia cardíaca, nem mesmo torácica. Haviam duas clínicas cirúrgicas, no qual estavam albergados, eram inespecíficas, mas com o desenvolvimento das especializações, das especialidades, então cada uma dessas clínicas foi extraoficialmente, vamos dizer, informalmente, criando grupos, né? Então, o professor Alencar, aliás, foi um pioneiro nessa área,
Porque ele passou a dividir a clínica cirúrgica dele em cirurgia torácica, neurocirurgia, cirurgia torácica, neurocirurgia, cirurgia plástica, cirurgia do aparelho digestivo, quer dizer, começou a se diversificar, até que em 1973 houve a reforma universitária. E nessa reforma já se modificou. Então, existe o departamento de cirurgia, existe então agora sim uma disciplina de cirurgia torácica e cardiovascular, da qual eu me tornei titular. Torácica e cardiovascular. Torácica e cardiovascular. E o passo seguinte, depois no aprimoramento... Como é que foi a evolução do processo? Desde pegar uma estenose mitral e continuar. Bom, a cirurgia cardíaca é fantástica, porque ela começou a ser feita, assim, realmente com uma especialidade definida a partir de 1945, 48, depois da guerra, né? Início, algumas malformações congênitas, né? Tipo tetralogia de Fallot, que eram tratadas indiretamente, eram chamadas operações paliativas, né? A tetralogia de Fallot, como diz o nome, é uma operação que tem uma doença que tem 4 componentes, né? E que leva como resultado a uma diminuição da quantidade de sangue que vai ao pulmão. A cirurgia paliativa consiste em fazer não a correção da doença, mas sim uma outra malformação, uma anastomose entre uma artéria sistêmica e uma artéria pulmonar, que também seria uma doença, mas que aumenta o fluxo do pulmão. Então, acaba sendo um efeito favorável na cardiopatia congênita. E as doenças das válvulas do coração, né? As válvulas mitral e válvula aórtica principalmente. Um passo seguinte, digamos, foi nós encontrávamos válvulas tão alteradas que não era possível consertá-las, eu precisaria trocá-las totalmente. Então, a partir de 1960, foi criado o que se chama prótese cardíaca, em que nós retiramos uma válvula e colocamos uma válvula artificial. Aí também é uma outra fase em que nós tivemos que, aqui em Curitiba, improvisar também um pouco, ou procurar fazer a nossa produção própria, né? Porque as válvulas no começo eram válvulas extremamente caras, né? Eram importadas? Eram importadas. Depois em São Paulo começou a se produzir também, por um estímulo, devido à dificuldade de importação, começou a se produzir válvulas mecânicas. As válvulas não se manifestou assim o problema de rejeição? O organismo assimila essas válvulas? Não, nós talvez possamos falar rapidamente sobre isso, esclarecendo esse ponto. Então, as primeiras válvulas que surgiram foram válvulas completamente mecânicas. Eram válvulas até que foram baseadas até pelo seu primeiro descobridor numa válvula de bola dessa que tem na garrafa de uísque, né? Uma bolinha que deixa passar de um lado e não deixa do outro. É uma bolinha de silástico dentro de uma gaiola de ácido inoxidável. Ela fica ali, então, deixando passar sangue de um lado e fecha do outro, né? Agora, essa válvula mecânica é uma válvula que tem uma série de inconvenientes. O principal deles é que ele promove coágulos. E esses coágulos ou obstruem a válvula ou são lançados formando embolia. Então, há uma série de inconvenientes. Então, passou-se a procurar outras válvulas, chamadas biológicas, né? São feitas de tecido biológico, várias origens, bovina, porcina, até homóloga, de cadáver humano, né? Que não tem esse problema da trombose, mas tem, em compensação, o problema da durabilidade relativamente baixa. Elas levam 8, 10, 12 anos de boa função. Então, nós tivemos a necessidade de também nós produzirmos... É uma espécie de diafragma, assim? É uma válvula... não deixa de ser um diafragma, só que são 3 diafragmas. É uma válvula chamada tricúspide, né? Cúspide. São 3 cúspidezinhos, né? E a do porco aqui, mas... A do porco, nos Estados Unidos e na Europa é a que mais se usa. Aqui no Brasil, é mais a válvula feita de pericárdio de boi, pericárdio bovino. E nós também tivemos necessidade aqui em Curitiba para poder produzir, poder acompanhar a evolução, de produzir as nossas próprias válvulas, né? E isso já a partir de 1965, 66, 70, passamos a produzir válvulas de dura mater no Hospital de Clínicas. Depois, essas válvulas foram abandonadas progressivamente em São Paulo, onde se originaram, e passaram a ser, então, feitas válvulas de pericárdio bovino,
são feitas aqui em Curitiba já há 10 anos, 10, 11 anos, e de uso... Onde são feitas, doutor? Onde são feitas? Elas foram feitas originalmente no Hospital de Clínica, depois na Santa Casa, e hoje são feitas numa fábrica especial só para a chamada cardioprótese. Não, utilizando o pericárdio bovino. Essa é uma área que ainda está em evolução, tanto que parece que as melhores válvulas são as válvulas humanas. Mas isso, naturalmente, nós logo encontramos um grande limitante, que é a oferta, né? O número de válvulas que pode ser. Nós precisamos de uma quantidade muito grande de válvulas. Nós operamos no Hospital de Clínicas, atualmente, aproximadamente umas 10 válvulas por mês. Então, são 100 e tantas válvulas por ano, só no Hospital de Clínicas. Então, em Curitiba, eu acredito que tem uma necessidade de umas 400, 500 válvulas por ano, para encontrar 400, 500 cadáveres que possam ser utilizados e que o tamanho seja, em condições que o tamanho coincida. Então, do ponto de vista prático, ela não é uma solução prática. Tem que coincidir o tamanho também. Também isso, dentro de certo, não é exatamente. O tem o volume variável, então, de indivíduo para indivíduo? Sim. Não só o volume, como também o tamanho do anel, chamado anel, onde estão contadas, vamos dizer, a válvula aórtica, né? Ela varia, né? 19 a 33 milímetros. E tem que haver isso no adulto, né? Agora, isso, então, tem que ser ajustado. Não é um ajuste milimétrico, mas é um ajuste que tem que ser, dentro de certos limites, tem que ser feito, né? Então, por isso... Você está falando um pouco dessa transferência para empresário fazer o trabalho. O Zambini faz o trabalho meio verticalizado, né? Porque ele tem um setor de engenharia, inclusive, que isso produz... É um fenômeno administrativo no Brasil que é o chamado INCOR, né? Aliás, isso daria até para fazer um outro programa sobre isso. Eles têm escala. Não só a escala, como o esquema administrativo tornou possível, isso muitas vezes não conseguimos aqui nos órgãos públicos federais, como é o caso da Universidade do Paraná. Então, o INCOR é uma fundação, uma fundação, é ligada ao Estado, mas é uma fundação de caráter privado. Então, ela tem mais flexibilidade administrativa. Então, no INCOR se pode fazer, por exemplo, a chamada oficina, que eles chamam de oficina, que na realidade é uma seção industrial do INCOR, onde se faz tudo isso. E aí não só a produção, mas o que é mais importante é desenvolver a tecnologia, inclusive para controle de qualidade, né? Hoje, por exemplo, nós, para fazer uma válvula, nós temos que, o modelo de válvula, se quisermos mudar alguma coisa, nós temos que testar isso no laboratório para saber se essa válvula, como é que ela se comporta hemodinamicamente, a fadiga, como é que se dá. E tudo isso o INCOR está podendo fornecer essa tecnologia. Aqui no Hospital de Clínicas nós temos um apoio assim, realmente muito grande da direção. Nós estamos atualmente numa fase, eu acho que podemos dizer, de muita produtividade, fazendo um programa novo de transplantes cardíacos, depois podemos falar sobre isso, com o apoio da direção e da reitoria. Mas existem alguns entraves burocráticos, além da falta de recursos, que é o principal, além do mais, existem entraves burocráticos para fazer isso, né? E do implante das válvulas, aí, qual foi a etapa seguinte? Foi depois da substituição das válvulas, o grande passo foi justamente isso que o Deus está lembrando. Dois pontos. Um deles foi os marca-passos, o tratamento elétrico das arritmias, né, que foi uma novidade grande, que também nós fizemos aqui no Paraná bastante precocemente, mas que representa um segmento pequeno dentro da patologia, né? E o outro foi a introdução da cirurgia para a insuficiência coronariana. A cirurgia cardíaca, ela passou a dominar, digamos assim, quase toda a patologia cardíaca que existe, menos a mais frequente, que era justamente a arteriosclerose coronariana. Quando, então, a partir de 1968, passou a se realizar a chamada ponte de Safena, que começou principalmente nos Estados Unidos com um médico argentino, que está hoje em Buenos Aires, o Dr. Favaloro. Não foi ele o único, nunca na medicina existe uma pessoa que faz tudo, né? Mas foi o principal impulsionador foi o Dr. Favaloro. Então foi a nova fase.
René Favaloro. Favaloro? Favaloro. Repete sempre por causa quando passar protesto. Sim, René Jerônimo de Favaloro. E então foi uma nova fase. Estava dizendo, então, a doença mais comum não era tratável cirurgicamente. Quando se desenvolveu técnicas para tratar a doença coronariana, então ampliou tremendamente o âmbito da cirurgia cardíaca. E hoje nós podemos dizer que, assim, estatisticamente, em média, metade das operações cardíacas são ponto de desafio. E metade são outros tipos de doenças congênitas, adquiridas, etc, etc. Aí nós estávamos, então, vamos dizer, numa fase mais ou menos, não digo estacionária. Então foi na década de 70 já? Sim, é 68. Final da década de 60. Ele está com 20 e poucos anos, né? Há pouco tempo teve um congresso comemorando 20 anos. No Brasil, o pioneiro foi o Zerbini? Sim. Ou foi a primeira, se nós quisermos, o pioneiro dos pioneiros, né? Eu contei aquela fase inicial da cirurgia sem circulação extracorpórea, né? Estenose mitral com o dedo, canal arterial, coartação da aorta, pericardite, operações sem abrir o coração. Esse aí, o grande nome foi o Dr. Zerbini. Mas o primeiro que trouxe a circulação extracorpórea foi o Dr. Hugo João Felipozzi, que é um cirurgião que está ainda vivo e ativo em São Paulo. Ele está ativo? Sim. Que, como o Dr. Zerbini também, né? Que ele, então, fez pela primeira vez, e isso em 1958, cirurgia com extracorpórea. E aquilo ali praticamente, eu acho que foi uma injeção de adrenalina, o Dr. Zerbini, ele então passou a se desenvolver tremendamente e tomou a dianteira e desenvolveu uma grande escola de cirurgia cardíaca em São Paulo a partir dessa época. E o senhor diria que o Brasil, em termos de mundo, ele tem uma posição importante na área de cirurgia cardíaca ou é apenas mais um país que faz cirurgia cardíaca? Bom, é muito usual nós comentarmos assim com uma certa jactância, até eu poderia dizer, né, que a cirurgia cardíaca no Brasil é uma das melhores do mundo. Tem gente, inclusive, que faz campeonato, não é a terceira, é a quarta, isso não pode, é lógico que não há o ranking, não pode haver. Mas eu diria, sem querer estabelecer comparações da cirurgia cardíaca no Brasil com dos outros países, porque as situações são totalmente diferentes, as populações são diferentes, os métodos, os recursos são diferentes. Ele comparar a cirurgia cardíaca do Brasil, com 150 milhões de habitantes, com essa diversidade, né? Com a cirurgia cardíaca da Holanda, que é um paísinho desse tamanho, que tem 3, 4 hospitais só que fazem, mas fazem ótimo nível, né? Então, realmente, o tal do ranking fica difícil de fazer, né? A própria Cuba é desenvolvida nessa área. De modo que fica difícil. Mas eu diria o seguinte, que, sem dúvida nenhuma, a cirurgia cardíaca, como ela era, hoje talvez não seja a supra-novidade da medicina, mas foi durante algum tempo, né? A grande sensação, as grandes novidades da cirurgia cardíaca, os cirurgiões brasileiros tiveram realmente muito espírito de iniciativa, muita capacidade de acompanhar e, às vezes, em certos pontos, em certos detalhes, até criar coisas novas. E dentro da medicina, eu acho que a cirurgia cardíaca realmente, no Brasil, é um dos terrenos, uma das divisões mais avançadas. Deixa eu aproveitar aí para nós andar. Localizado a cirurgia coronariana e dos marca-passos. Agora, tudo acaba ficando, não digo uma rotina, que eu acho que a cirurgia cardíaca nunca é rotina, sempre cada cirurgia é uma... mas é uma etapa superada. Quer dizer, uma coisa que já está estabelecida, né? E nós praticamente, então, ficamos num estágio mas estabilizado, sem grandes novidades, apenas melhorias de detalhe, melhoria das rotinas, procura de melhores resultados, né? Quando a rejeição, Bom, aí então veio o problema justamente que falou Seria uma média de uns 10 implantes de válvulas? Nós temos uma média de 20 e tantas... nós temos aproximadamente 20 a 22 cirurgias por mês no Hospital de Clínicas, que é um número relativamente pequeno.
No Hospital de Clínicas, a proporção de coronárias é menor do que nos outros hospitais, como por exemplo na Santa Casa. Por quê? Porque a doença coronariana, apesar de não ser uma verdade absoluta, mas pode-se dizer que ela é menos frequente na população menos favorecida economicamente, né? Então, você vê que, geralmente, o coronário é quem é o presidente da República, o ministro, nós estamos vendo todo dia essas pessoas, né? Então, a composição da estatística no Hospital de Clínicas é um pouco diferente. Eu digo que, no geral, é cerca da metade coronária. No Hospital de Clínicas, eu diria que 15 a 20% são coronários. Mas então nós estávamos assim numa situação mais ou menos de estabilidade técnica. Rejeição, né? Quando ele falou em rejeição, eu disse, bom, mas e aí o transplante cardíaco, né? Bom, o transplante cardíaco, que foi feito pelo Barnard, né? Em 68, né? E houve uma fase inicial assim, de deslumbramento técnico, foi assim. É como se fosse a chegada na Lua, né? Porque transplantou um coração, é uma coisa que tinha sido já tentada experimentalmente desde 1910, mais ou menos, por Alexis Carrel, né? O nome do Alexis Carrel foi muito famoso, eu conheci até fora da medicina. Prêmio Nobel de Medicina, justamente, porque ele fez os transplantes cardíacos em cães em 1910. Bem, então houve aquela primeira fase, depois uma fase de recessão, para usar a terminologia da moda, né? Recessão, porque realmente fazia-se tecnicamente tudo muito bem, mas a rejeição era incontrolável, muito frequente, e tornava o êxito muito problemático, né? Até que alguns anos depois, cerca de 10 anos depois, as técnicas de imunossupressão, que de um tratamento para evitar a rejeição, para combater a rejeição, melhoraram muito, então houve um novo ressurgimento do transplante cardíaco. Então nós ainda, embora já envelhecidos, né, todos esses anos de luta, achamos que o Hospital de Clínicas tinha que também acompanhar e passar a realizar transplantes cardíacos, que são hoje uma forma aceita de terapêutica, não é experimentação. Hoje nós tratamos doentes com... Às vezes é melhor o doente ser transplantado do que ficar em tratamento médico sem solução no hospital. Então iniciamos, a partir do fim do ano passado, um programa de transplantes, né, que foi, felizmente, muito bem sucedido. Nós temos 8 transplantes realizados. E hoje é uma das... E com uma equipe própria lá deles. Sim, né? Nós aqui no Hospital de Clínicas. Hospital de Clínicas, aliás, fizemos uma junção, vamos dizer assim, da equipe do Hospital Evangélico, que tinha feito já anteriormente, com pioneirismo. O doutor Danton trabalha na mesma cadeira, né? Trabalha na mesma cadeira junto comigo. E nós estamos trabalhando juntos, então, trabalho conjunto. E a Universidade do Paraná hoje pode se orgulhar de ser um dos hospitais universitários onde se mais faz transplantes. Nós fazemos transplante de fígado, de rim, de córnea, de coração, medula óssea. Então, isso é tudo muito importante. E nesse ponto, a previdência social, nesses hospitais e escolas, tipo do HC, ele tem um papel importante, a previdência. Sim. Ela que garante para uma faixa grande de pessoas desprovidas de recursos, que então, no HC se faz muito mais, digamos assim, beneficência, no sentido de... Sim. Sem dúvida. Hoje, o transplante cardíaco é feito sem nenhuma conotação econômica, assim, de ganho econômico, mas quem financia isso é a Previdência Social através do Hospital Universitário. E esse problema da rejeição foi resolvido ou não? Não existe, veja, existe uma individualidade absolutamente absoluta, quer dizer, ninguém é igual a outra pessoa, a não ser um gêmeo idêntico. Nós temos um chamado, eu poderia dizer assim, uma personalidade genética. Temos um arranjo genético dos genes e dos fatores na espiral do DNA, que nunca existe uma outra pessoa igual. Então, se eu pegar uma célula de um outro organismo e puser no meu organismo, ele nunca será aceito definitivamente. Sempre haverá rejeição. O que acontece é que hoje existem técnicas para detectar essa rejeição e combater a rejeição.
Mas um paciente que recebe um transplante, ele está fadado ao resto da vida a rejeitar esse coração. Qualquer transplante só de coração? Então, qualquer transplante. Mas menos o transplante de córnea, porque o transplante de córnea é um pouco diferente, que aí não é, provavelmente, são células que não têm irrigação, então não existe... Periodicamente ele tem que... Não, tem que tratar permanentemente, é como se fosse um diabetes, vai ter que tratar o resto da vida, controlar, não é curável. Vamos dizer assim, a rejeição não é curável, mas ela é controlável. Mas parece que essa medicação faz baixar as defesas do organismo, né? As imunidades e tal, o sujeito fica sujeito a infecções, qualquer coisa assim. Nós chamamos isso de imunossupressão, quer dizer, é supressão da imunidade. Quer dizer, assim como o organismo perde a imunidade ao coração, que foi transplantado, ele perde a imunidade a outros agentes. A córnea sem exceção. Córnea é exceção porque não é um transplante exatamente de um órgão, né? Não tem vascularização, então a rejeição em nível celular, porque isso é um mecanismo extremamente complexo, a rejeição celular, né? Com células especializadas, e a córnea não chega, essa célula não chega, então não há rejeição nesse sentido, né? Mas então, só pode haver rejeição a uma substância viva. Então, quando você me pergunta se as válvulas têm rejeição, só pode haver rejeição se a válvula for uma válvula de substância viva. Agora, se for uma válvula metálica, mecânica, não tem rejeição nenhuma. Agora, isso, vamos dizer assim, no sentido apropriado do termo, não há rejeição, mas pode haver uma reação de corpo estranho, exatamente. Então acaba dando no mesmo, quer dizer, o indivíduo perde não por rejeição, mas há uma reação do organismo, e o organismo tenta expulsar. Nos Estados Unidos parece que estão colocando corações inteiramente artificiais, né? Existe, isso filosoficamente é relativamente simples, né? O coração é uma bomba relativamente grosseira, não tem nada de muito especial. Pode ser imitada perfeitamente por uma bomba pneumática, que não faz nada mais do que receber cerca de 400 a 500 mililitros de sangue e expulsar, sem traumatizar. Isso, então, filosoficamente, é muito fácil fazer uma bomba artificial que você pode pôr ou do lado do coração, do corpo, né? Ou implantá-lo, conforme o tamanho. Hoje, o problema da gênero de energia para esse coração, ou pode ser até, teoricamente, feito por irradiação, por energia atômica, né? Então não seria problema. Agora, na prática, na hora de você colocar o coração, aí que está. Não existe rejeição, porque é um aparelho de plástico que não tem nenhuma parte viva, mas existe a reação do organismo ao corpo estranho, ele acaba expulsando, entre aspas, esse coração, ou trombosa, ou infecta. Doutor, e o caso dessa moça de São Paulo com o duplo coração dessa menina? Bom, essa é uma operação chamada coração heterotópico, né? Eu acho que isso aí mais incendeia a imaginação do que realmente tem muita importância. É uma técnica de exceção e que consiste em você usar, quando você não tem um coração que seja capaz de substituir o coração totalmente, então pode usar, sem tirar o coração, põe um outro. Então eles ficam dois corações, um trabalhando do lado do outro. Mas já o fato de ser usado essa técnica significa que não havia um coração apropriado para aquele. Ninguém vai escolher pôr no segundo coração porque é uma operação melhor. Não. É porque não pode. Então, uma coisa muito comum é você não ter um coração do tamanho apropriado no momento que você precisa. Porque tudo isso é um jogo fantástico, né? Nós temos doenças, temos no Hospital de Clínicas atualmente 3 doentes esperando transplante. Pode ser que hoje de noite eu tenha que fazer um transplante. Quando vai ser feito? Essa questão aproveitando aí as condições do coração que o senhor está mencionando, porque eu me recordo que na época do Dr. Wagner e tal, uma das coisas que parece que levou ele a desistir dos transplantes foi uma polêmica muito grande sobre a verdadeira momento da morte do doador, né? Porque o coração parece que tem que estar palpitando ainda para ser retirado do doador. Como é que criou-se, então, no mundo inteiro uma questão ética e médica? Chegou-se a um denominador comum? Porque agora parece que agora está pacífico. Não vejo ninguém reclamar, mas seria interessante. Pacífico não tem definição de vida. Atividade imanente dos corpos organismos. Deontológico. Essa dúvida, viu?
sobre a sede da alma, né? Isso foi desde os gregos, os judeus antigos, né? Já falavam sobre a sede da alma. Então, houve uma certa fase em que se acreditava que a sede da alma era no coração. Eu tenho até em casa um livro muito interessante, o livro do Ambrósio Paré, que é considerado... O Freixo estava com ele. Eu folhei foi E estava nos falando. Aquela edição xerocada ou facsimilar? Xerocada. Xerocada. Eu que xeroquei. Era uma figura... Paré 1500 e pouco. Então não é tão antigo assim, né? Mas ele tinha um conceito que é sensacional. Foi o homem que... O tratamento da pneumonia, né? Tem pneumonia com ferro e graça. Ele dizia assim, a pneumonia se cura com e apesar do tratamento. Mas então, voltando, no livro do Ambrósio Paré, que hoje é praticamente o marco inicial da cirurgia moderna, ele tem, eu tenho um slide que eu às vezes faço conferência sobre isso, e está lá escrito, o livro de anatomia, não é livro de filosofia, livro da anatomia. Coração. Coração é a sede da alma, cinto dos instintos. Está escrito ali? Então o conceito é esse. Bom, o coração é a sede da alma. Então o homem só morre quando o coração para de bater. Então, conceito da morte cardíaca. Agora, outros, e isso já os antigos gregos viam que realmente era um encéfalo, né? A parte o sistema nervoso, que era a sede da alma, né? Então, existe uma situação em que você tem a morte, chamada encefálica, o indivíduo chega aí e tem um esmagamento de crânio total. Você vê que o indivíduo está morto, mas o coração está batendo. E vai bater então, sempre? Aí está, ele não bate eternamente, ele vai bater por um tempo limitado, porque a própria morte cerebral causa uma série de alterações secundárias no organismo, que faz com que ninguém viva em morte cerebral durante muito tempo, a não ser em condições muito especiais, o indivíduo mantido no respirador, e que o mecanismo tenha sido, mas isso praticamente não conta. Então, normalmente, existe um período em que o indivíduo está morto cerebralmente, nós temos meios clínicos para dizer isso, e o coração está batendo. Nesta fase é que nós podemos tirar o coração e colocar. Agora, se você considera... E tem que ser de imediato transferido para outro? O tempo máximo de você retirar o coração e implantá-lo, quer dizer, tornar novamente a circulação, é de 4 horas. Nós temos, há pouco tempo, tem um caso muito interessante de um doador, já saiu nos jornais, né? Um doador que veio de Florianópolis, foi trazido de Florianópolis, trazido para cá, retirado e feito o transplante. Um outro caso veio de Joinville, não, de Blumenau, e foi tirado o coração lá e trazido para cá, de avião. Então nós temos casos até, nesse caso levou 3 horas para ser colocado o coração. Mas normalmente... Não, porque antes de retirar o coração, a gente dá uma substância anticoagulante. Se eu fizesse sem coagulante. Bom, e o senhor pessoalmente, talvez até complementando essa indagação do Guilherme, o senhor pessoalmente, qual é a sua posição do ponto de vista deontológico sobre a morte? Ela é encefálica, quer dizer, ou ocorre quando o coração deixa de... E como é que o senhor, também completando, como é que o senhor encara esses conceitos cristãos mais bem definidos sobre a eutanásia, que hoje em alguns países como a Holanda, que você citou há pouco tempo, a eutanásia está até regulamentada por lei? Bom, primeira parte é a parte da morte cerebral. Eu estou absolutamente convicto de que a morte humana é uma morte cerebral, quer dizer, o indivíduo deixa de existir quando ele não é mais um indivíduo. Se quiserem chamar isso de alma ou não, isso já é outro problema. Mas enquanto ele é um indivíduo, ele não é mais vivo, não é mais um indivíduo, já morreu. Lógico, eu morro e a unha continua crescendo durante algum tempo. Quer dizer, as células da unha continuam vivas. Isso seria um caso extremo. Num outro caso um pouco mais limítrofe, o indivíduo morreu, o coração está batendo, mas ele está morto, ele não existe mais como indivíduo. Então, se eu tenho dados clínicos, tenho um eletroencefalograma absolutamente sem nenhuma atividade elétrica, tenho uma injeção em carótidas que mostra que não vai sangue para o cérebro, tenho sinais clínicos de morte do tronco cerebral, que é um indivíduo que não está mais vivo, eu não tenho
onde ele não tem nenhum remorso de criar um coração desse e colocar numa outra pessoa que está viva. Então eu sou, e isso também, que a gente diz assim, de modo simples, né? Essa convicção não nasceu assim rapidamente. Eu fui estudar, existiu muitas discussões, né? Inclusive o próprio a Academia de Ciências do Vaticano promoveu uma reunião internacional e a Associação Médica Mundial fez uma declaração chamada Declaração de Sydney, em que se define, ele é um conceito aceito pelas religiões, inclusive pela religião católica, pela religião judaica, que existe a morte cerebral. Quer dizer, é possível fazer o transplante cardíaco sem infringir as normas éticas. Então eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Essa posição da Associação Médica Brasileira também? Sim, é da Associação Médica Mundial, é de toda a ciência. Aliás, basta viver em sociedade saber que isso está sendo feito no mundo todo, né? Existe um outro lugar em que possa haver alguma resistência, né? Às vezes culturais, por exemplo, o Japão é um país muito desenvolvido tecnologicamente, né? Mesmo dentro da medicina em alguns setores, mas eles rarissimamente fazem transplantes cardíacos por questões culturais. Não aceito isso. Agora, passar para a eutanásia é um ponto diferente, né? Tem uma certa semelhança, que geralmente a eutanásia, às vezes, no caso do morte cerebral também. Não. Pessoas com vida vegetativa. Eu sei interrompo o processo. Vida vegetativa é um pouco diferente de morte cerebral. A morte cerebral tem critérios. A morte cerebral, o indivíduo não sobrevive muito tempo. Ele pode ficar, como se diz, uma vida vegetativa. Então ele está ainda... Vida vegetativa, o que eu quero dizer, é quando a pessoa... Sim, não tem relação. Quer dizer, tem que estar sempre assistida. Né? Às vezes uma pessoa pode viver vida vegetativa sem aparelhos, né, doutor Gil? Sim. Minutinho, trocar a fita. Sobre eutanásia? Então, eu conheço um trabalho escrito por um rabino de Nova York, justamente bem no aceso da discussão sobre isso aí, quando começaram os transplantes cardíacos, ele definiu muito bem a coisa. Eu acho que o compromisso da medicina é um compromisso com a vida. Então, quando eu faço um transplante, eu estou tirando de um organismo que está morto e vou dar vida a um outro, prolongar a vida, vamos dizer, favorecer a vida de uma outra pessoa. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você encurtar uma vida que, segundo os teus critérios, está sendo muito penosa, está sofrendo muito. Então, eu me arrogo o direito de encurtar essa vida. Para isso, eu não estou preparado. Eu não consigo aprovar a ideia de eutanásia. Vocês admitem uma forma lenitiva, né? Existe a chamada... como se diz? Que eu acho até redundante, o que se dizia. A eutanásia por omissão, chamada. Por omissão, exatamente. Você deixa de intervir. Então, a por omissão é que você não toma medidas para proteger uma vida, mas essas medidas têm que ser medidas excepcionais. Se eu não estou lá com um doente, se eu não fizer uma transfusão de sangue, mais soro, mais antibióticos, mais respirador, mais isso, o paciente vai morrer espontaneamente. Isso, então, a eutanásia por omissão seria suspender medidas excepcionais de manutenção da vida. Agora, chegar lá e cortar o oxigênio, isso já é uma eutanásia ativa, né? Essa eu não aceito. E não é aceito também pela sociedade médica. Pelo menos para algumas sociedades médicas, inclusive a brasileira, né? Mas eu acho que até... Eu vi agora, há poucos dias, eu estava na colação dos médicos da Universidade Federal do Paraná, substituindo o diretor do setor, e eles leram lá o juramento de Hipócrates. Chamou atenção porque é uma versão um pouco modificada, não é a versão da tradução clássica. Muda uma modificação na tradução. E uma das coisas que eles dizem muito claramente lá nesse juramento, nova versão do juramento de Hipócrates, é não permitir ou não praticar nenhuma hipótese de eutanásia. O Código Penal considera apenas tipo de homicídio privilegiado. Né? O assunto é muito complexo, né?
Mas é complexo também esse problema da religião. Morreu um em São Paulo, outro, o Hélio Pellegrino, o maior psicanalista desse país, achava que não se deve fazer. Ele achava que você quebra a unidade anímica da família na medida que você não respeita o fundamento religioso. Marxista, existencialista, tudo que ele é. Ele não admitia. O Hélio Pellegrino, ele dizia que não pode encarar esse problema com essa singeleza, com esse facilitar. Mas é um caso correlato. É o problema de você não suprir o doente, no caso do testemunho de Jeová, do problema do sangue. As pessoas costumam achar que não. Achar que aquilo ali, aquela razão religiosa, é secundária. Feitas, pode perguntar para o doutor Eliseu. Esse já é mais como... Podemos perguntar para o doutor Eliseu a questão das testemunhas de Jeová, a opinião dele? Pode sim, tem liberdade. Então, essa abordagem que o Maza fez, o senhor acha lícito que o médico obedeça à determinação, que a palavra é obedecer de uma seita ou de uma mãe, às vezes no caso de uma criança, 2 crianças, não, vai, verdade? Agora tem uma segunda. Puxa, nós estamos entrando em situações realmente complexas. Mas aí que dá a medida da sua... O senhor é uma personalidade para nós, e nós aqui estamos colhendo sua opinião, e eu acho que essas opiniões suas é que vão formar a sua história. Esse registro histórico. Amanhã, daqui a 100 anos, quando você olha o doutor Eliseu, lembrando que no Japão... A questão do uso do sangue, né, numa testemunha de Jeová contra a sua vontade, digamos, né? Na minha opinião, o indivíduo deve ter a liberdade de recusar o sangue. Eu não posso, acho que deve ter a liberdade de recusar o sangue para seu uso. Ele pode se encontrar numa situação com um médico que é obrigado a, como eu estava dizendo há pouco, a preservar a vida, e encontrar essa pessoa que diz que não toma sangue de jeito nenhum, e ela é uma mulher que está com uma apreensão ectópica, vai morrer de sangramento. Então, caberá a esse médico, para salvar a vida imediatamente, violar esse desejo da testemunha de Jeová e fazer a transfusão de sangue. Então, eu acho que em casos extremos em que, de acordo com a consciência, realmente o não uso do sangue vai deixar de salvar a vida, o uso do sangue vai salvar a vida, então ele deve ter esse direito. É diferente do que eu tenho uma estenose mitral e quero operar essa estenose mitral sem sangue. Bom, então é possível ou não é possível? Eu acho que esse médico não pode obrigar esse paciente a ser operado com o uso de sangue, porque ele não está salvando a vida de imediato. Então, acho que apenas pode o médico contrariar essa ideia da recusa de sangue, como, aliás, a própria lei prevê que o médico pode, o tratamento a despeito do doente, quer dizer, o direito, chamado direito de curar. Direito de curar, exatamente. Sim, senão seria uma missão de socorro. Então, o médico tem o direito de curar. Mas não é simples, porque a definição... Bom, será que realmente a transfusão de sangue é absolutamente indispensável? Se ele não transfusar, será que ele vai morrer mesmo? Então, existe uma latitude aí difícil eu acho que só a consciência. Se eu me enfrentar numa situação dessa, se eu tiver absoluta convicção de que se eu não fizer a transfusão, o doente vai morrer, então eu uso. Se não, não. Como é o do revelar, né? Quando... A mesma coisa é a revelação do grau da doença. Agora, quando isso ainda se complica mais, no caso de um pai, né, ou de um tutor, que está querendo exercer essa sua convicção sobre uma criança... Usando o pátrio poder. Né? Eu sinceramente, eu não tenho uma ideia, assim, um juízo perfeitamente claro sobre isso. Até há pouco tempo, um patrício nosso, Maron, né, deu direito para a operação com o uso de sangue contra a vontade dos pais. Tirou o pátrio poder e liberou para o uso de sangue. Já é tarde, né? A criança morreu? Ela teve uma intercorrência, assim, depois que foi feita. É difícil dele. Muito difícil. Parece que hoje... Porque nesse caso, veja bem, por casualidade, se for lá no hospital de criança, vocês vão até ficar meio assustados. No hospital Pequeno Príncipe tem uma
unidade cardiológica, né? Tá vendo? Unidade cardiológica do Dr. Isé Afonso da Costa, que é um lugar, para mim, extremamente caro, porque eu vivi e criei aquilo lá, então tem uma ligação muito grande, né? Então, isso aconteceu justamente nessa unidade cardiológica. Eu, pessoalmente, não sei se realizaria essa intervenção contra a vontade dos pais, pelo seguinte, porque eu acho que não se caracterizava aquela questão de salvamento de vida imediata. Há uma operação que é uma operação paliativa, que não é uma operação que fosse salvar a vida da criança de imediato. Então, eu realmente, felizmente, não me confrontei pessoalmente com essa hipótese, mas eu teria provavelmente me abstido de operar contra a vontade dos pais, nessa situação. Agora, se fosse uma criança que estivesse morrendo por uma hemorragia, se não der sangue, a criança morre, aí eu uso sangue. Quando tem esses problemas agudos, essa situação limite, parece que nos Estados Unidos é rotina. Eles têm, inclusive, filósofo dentro do hospital, filósofo. O cara daí que vai falar problema axiológico, problema de valor. Eu já vi isso na televisão, que tem as pessoas que dão esse aporte, sabe como é? De massa crítica em cima desse tipo de coisa, para poder refletir em cima disso. Mas sempre tem que haver uma decisão de uma pessoa. Porque alguém tem que decidir, né? Que o cara, você chega no hospital, o sujeito assim, o sujeito terminal, como é que você dialoga, como é que você convive com o terminal? O que você diz para ele? Vamos aí, no caso do câncer, aqui daquelas crianças, uma coisa que deixa chocadíssimo. Mas, então, eu acho que tem todo um aparato aí que foge um pouco entra em campo de filosofia, um monte de coisa. E saindo desse transe aí, e olhando para o futuro, quais são os próximos passos agora, doutor Isé? Depois do transplante, tem alguma coisa aí no horizonte da cardiologia cirúrgica? Sim, tem duas coisas podem acontecer. Uma é a criação, finalmente, de um aparelho artificial, totalmente artificial, que substitua o coração. Acho um pouco remoto, dentro da nossa tecnologia atual, pelo que a gente conhece, acho remota essa possibilidade. E outra, progressos mais marcados ainda na imunogenética e processos de engenharia genética que permitam a criação de animais com uma constituição genética tal que não haja rejeição. Já foi feito, você sabe, isso está nos jornais, o transplante do coração de um macaco, né, para criança, e que atualmente existe uma rejeição até muito marcada. Mas é possível, teoricamente, você criar, por engenharia genética, animais capazes de doar órgãos que não sejam rejeitados. Isso eu acho que é uma perspectiva que não é absurda, acho que é bem possível em um futuro relativamente recente, né, próximo, né? Poderia acontecer alguma coisa semelhante ao que está acontecendo aí nessa questão de cálculos renais, que anteriormente a cirurgia era inevitável e agora aquele negócio fragmenta tudo, o organismo espelha. Podia ter alguma coisa para desentupir artérias, assim, fazer uma limpeza? Tem balão. Tem balão, retira um pedaço. São todas técnicas bastante limitadas na sua aplicabilidade, né? Existe, a angioplastia se faz hoje diariamente. É difícil porque eu acho que a limitação não está do lado do método, mas sim do lado da patologia. Quer dizer, o indivíduo tem uma arteriosclerose difusa, então não há maneira. Eu acho que, até completando aquilo que você dizia, o que é que tem de novo, eu acho que o novo mesmo será quando nós tivermos uma profilaxia tão ideal que ninguém fique doente, né, do coração. Quando nós pudermos prevenir realmente as doenças cardíacas. Isso seria filosoficamente o ideal. A televisão divulgou que surgiu um remédio aí nos Estados Unidos que reduz terrivelmente o colesterol, radicalmente. Bom, que reduz o colesterol não duvido, mas que resolva o problema da arteriosclerose é outra coisa, né? Reduzir o colesterol só não significa resolver o problema é um passo nesse caminho, né? Por isso que eu digo, o ideal seria que nós tivéssemos a profilaxia de todas as doenças. Que não houvesse destruição. Inclusive uma das grandes doenças da atualidade, que são os traumatismos, né?
surdo, você hoje morrer de desastre O caso automóvel. do primeiro transplantado, o vaqueiro, o boiadeiro João, que era portador de uma doença, o problema de saúde pública, Chagas. E qual é a proporção, doutor, desses casos que requerem esse tipo de cirurgia, de válvula, ou safena, ou de transplante mesmo? São mais problemas assim, congênitos ou decorrentes do acúmulo de colesterol? Bom, como eu disse... O senhor falou em prevenir através da profilaxia, mas tem casos que já são hereditários, é da própria constituição do indivíduo, né? Sim, mas veja bem, do ponto de vista teórico, as doenças hereditárias deveriam ser todas elas preveníveis com a engenharia genética. Então eu estou fazendo uma coisa bem avançada, mas nós chegaremos um dia, né, no admirável mundo novo, que você vai ter pessoas que nasçam, que vão ter a sua vida determinada, programada, que aliás isso está sabido hoje, né, que existe um programador genético da morte. E o indivíduo já nasce com a sua morte programada. Ele poderá morrer antes, se levar um tiro, se tiver um desastre automóvel, se tiver uma doença acidental, né, pegar uma doença de Chagas. Mas ele, quando nasce, já está com a sua vida pré-determinada geneticamente. Agora, se eu quiser avançar mais ainda na minha fantasia, eu vou dizer que chegar a um ponto em que eu vou alterar aquela genética dele e fazer ele nascer programado para 200 anos. Não é sonho, né? Já estou plano assim. Isso hoje em dia, essa questão do gene da longevidade é muito interessante porque está se tratando, de certa forma, de câncer, experimentalmente ainda, né? Alterando justamente a genética da célula e aquela célula que deveria viver muito tempo e se transformar cancerosa, depois de câncer, ela pode ser morrer logo. Então nós podemos combater a proliferação cancerosa modificando o DNA lá das suas células. É uma coisa assim, que beira a fantasia, né? Mas tem lógica, né? Tratando de envelhecimento celular, que vai provocar um envelhecimento geral, orgânico, né? Interessante. E o senhor, afinal, é deísta, cristão? O que o senhor é do ponto de... Porque um médico assim tão humanista que fala sobre a vida e sobre a morte, sobre os gregos, sobre o conceito de morte dos judeus e dos cristãos e dos eu não quero, romanos, como é que o senhor se situa do ponto de vista? Eu não vou incorrer no erro do Fernando Henrique Cardoso, né? Não, mas o senhor não é candidato a nada. Aqui, eu acho que aqui o antropólogo, o senhor precisa saber. Porque tem ligação, né? Uma coisa com a outra. Então, tem, lógico. O senhor vê acaso ou necessidade? Né? Eu acho que qualquer pessoa que pensa um pouco, né, principalmente se ele se isola um pouco das coisas e procura ler e pensar, ele não se satisfaz com uma ideia ateísta, né? Eu acho que ninguém pode ser convictamente ateísta, não pode ser ateu, graças a Deus, né? Ninguém. Por outro lado, eu também não consigo entender a ideia de Deus. Eu acho que é uma ideia que transcende a compreensão. Então eu fico, não sei se é oportunismo meu, mas eu recuso a ideia de ateísmo, porque eu acho que ela é contra a natureza. Mas, por outro lado, eu não sou capaz de entender e achar coerência numa ideia de Deus. Eu dei o meu pensamento, eu sou exatamente. Então eu fico... O Adib já tem disse isso. Exatamente. Disse isso? Ele é meu amigo particular. Ele disse que ele tinha certos momentos que... Eu sou exatamente. Eu não sei se o senhor estava falando... Vamos falar em candidato, que vai falar? Mas há uma corrente aí que quer depois da reitoria, hein? Eu não sei se são amigos ou inimigos. Né? São amigos da universidade. São muito amigos. É bom amigo da universidade. Ele é professor universitário. Está repercutindo o seu nome lá de uma maneira muito positiva, em áreas totalmente diferentes. E o hospital de clínicas, então, falando sobre coisa bem palpável, o hospital de clínicas parece, né, o Freitas e o senhor são as autoridades para falar, parece que hoje, junto com talvez um outro hospital, Nossa Senhora das Graças, não sei, tem um conceito excepcional, né? Eu conheço pessoas até com recursos que vão se tratar no hospital de clínicas. Como é que, a que o senhor atribui em face
decadência da universidade brasileira e a nossa aqui em vários campos, como é que o Hospital de Clínicas se manteve, a despeito de tudo isso, um hospital de excelência, né? Referência nessas áreas, né? que você citou há pouco, de transplante de medula, né? Por exemplo, bem, o senhor atribui isso? Eu atribuo a capacidade administrativa. Porque realmente, basta ver a televisão, hoje em dia existe até parece uma campanha, acho que até de conscientização da população sobre os problemas da saúde pública no Brasil, né? Então teve muitas vezes a mesma notícia, mas eu acho que deliberadamente é mais no bom sentido, para criar a consciência da gravidade do problema. Eles não estão inventando coisas, estão filmando e mostrando coisas desse tipo. Então existe um caos, né, na saúde pública do Brasil. Mas no Hospital de Clínicas, eu acho que até assim, comovente se entrar no Hospital de Clínicas e ver limpeza, ver funcionamento, ver progresso. Né? Nós estamos para inaugurar, dentro de 1 ou 2 meses, uma UTI nova, muito boa no hospital. Bom, aquilo não existe nenhuma explicação assim, esotérica, né? Aquilo ali não acontece por passe de mágica. Então, eu só posso admitir que seja por um bom gerenciamento da universidade e do hospital. Quem é o diretor? É o Osmar Martins. Foi uma sucessão de diretores. Atualmente é o Osmar Martins. Mas eu acho que existe realmente dentro, porque nós costumamos nos queixar muito da Previdência no Brasil, né? Porque o INPS, a fila do INPS, mas os problemas são enormes. E a Previdência, apesar de tudo, ela fornece recursos. Só que, geralmente, esses recursos não são bem aplicados, não são bem gerenciados. Como hoje o Hospital de Clínicas é um prestador de serviços para a Previdência, quase que 100% da sua renda vem daí, e pouca coisa do orçamento do Ministério, ele apenas está gerenciando bem, administrando bem os recursos que a Previdência dá. E a gente tem retorno. Alguns programas estão sendo feitos, mostrado a Previdência que, por exemplo, o transplante de medula óssea é um caso típico. Eles verificaram que é mais barato dar dinheiro para o transplante de medula óssea aqui do que pegar um doente e pagar muito mais milhares de dólares fora, ou mesmo em outro lugar do Brasil, ou gastar em outras coisas. E que siga obrigado, né? O transplante de rim, por exemplo, é mais barato para a Previdência pagar um transplante de rim, dar condições para fazer o transplante de rim, do que ficar pagando diálise peritoneal ou hemodiálise o resto da vida desse doente. Então, eu acho que é uma questão de bom gerenciamento, de boa administração, eu repito, da universidade e do hospital. O pessoal fala muito de uma deformação meio burocrática lá, né? Eu tenho ouvido muita crítica sobre isso. E tem aquele episódio negativo aquela história dos marca-passos e tal, que... Aquilo já é coisa bem passada, né? Bem passada. Eu tenho a impressão que ali foi mais uma anomalia, não diria fraude, que eu não tenho elementos para julgar se houve ou não fraude, mas mais contábil do que real. Então, eu acho que o marca-passo... Podia até ser com uma boa intenção. Não, acredito que não. Porque, pelo que eu entendi, não é que se não implantava o marca-passo, é que se apresentava conta de marca-passo que nunca existiram, nem o doente, nem marca-passo, nem nada. Não é uma fraude no hospital, mas sim uma fraude contábil. Então, existem setores melhores, menores, né? Existem falhas, lógico. O número de pessoas que circulam dentro do Hospital de Clínicas por dia, estudantes, médicos e paramédicos de enfermagem, de odontologia, de fisioterapia, clientes, vendedores de laboratório, é uma coisa fantástica. Então, só para aquilo ali conseguir estar em ordem já é uma grande dificuldade. E a complexidade é muito grande. Então, é um organismo... E é surpreendente, por exemplo, que a taxa dessa parte de imunidade, de infecção, né? Taxa muito baixa. Nós tivemos, apesar de estavam comentando essa questão da imunidade, né? Então, os transplantados cardíacos, eles recebem remédios para não rejeitar o coração, mas também não rejeitam infecções, né? E não tivemos nenhum caso ainda de infecção. Não, tirando é bom. Então, realmente... Os 8 estão sobrevivendo? Não. Dos 8 que nós temos vivendo atualmente, alguns morreram depois de algum tempo, 5. E os que morreram não foi por infecção. O senhor falou no tamanho do Hospital de Clínicas, das pessoas que circulam diariamente. O senhor, que é um
profissional atualizado, qual é a tendência que se verifica atualmente no exterior? É de centralização, um grande hospital, com todo tipo de, qualquer tipo de clínica, ou é a tendência em hospitais especializados nisso, tratamento de... Existe um limite de administrabilidade, digamos assim, né? Acima de um certo limite, ele torna-se praticamente inadministrável. A introdução da informática na administração realmente melhorou muito, né? O impacto da informática no hospital é uma coisa fantástica, né? Então, você vê, por exemplo, você tem um terminal de laboratório, na UTI, você bate ali e sai o resultado do exame de laboratório, que antigamente você tinha que mandar uma requisição em 2 vias, ou em 3 vias, porque às vezes tem que ir a conta, não sei para quem, aí faz o exame, depois volta em mais 3 vias e vai receber. Alguém tem que ir buscar, alguém tem que pegar. Isso pode ser substituído por um toque do botão. Então, realmente a informática transformou a administração hospitalar, mas mesmo assim, existe um limite. A tendência é atingir esse limite, que eu acho que hospitais com... Eu acho que nenhum hospital poderia ter mais de 500 a 600, 700 leitos. 1000 leitos seria, em condições de excepcional eficiência administrativa, diria 1000 leitos.